Oi gente, tudo bem? Aqui é Sandra O e sejam muito bem-vindos ao canal da Sexy Divã. Hoje a gente vai falar sobre uma prática que faz os homens delirarem, mas que por outro lado muitas vezes pode ser um verdadeiro pesadelo para as mulheres. A gente vai falar sobre o sexo anal e a gente vai dar 10 dicas para você praticar o sexo anal sem dor, sem cor, sem cheiro e com muito prazer. Antes de falar sobre as 10 dicas, a gente vai mostrar rapidinho como é a região anal. E isso vai ajudar lá na frente a gente entender melhor algumas dicas. Na imagem mostrando a região anal, a gente pode ver o reto, o canal anal e o ânus. O reto começa imediatamente após o cólon sigmoide e termina no canal anal. Ele mede mais ou menos 15 centímetros. Ele é conhecido como uma câmara de armazenamento temporário. Em geral, o reto permanece vazio. Quando as fezes chegam no reto, provoca a necessidade de evacuar. Já o canal anal está situado entre o reto e o ânus. Ele mede mais ou menos entre 3 a 4 centímetros. O canal anal é ricamente inervado e vascularizado, o que torna essa região extremamente sensível. O canal anal é cercado por 2 músculos em forma de cilindro, um mais interno chamado de músculo esfíncter interno, que provoca movimentos involuntários, quer dizer, movimentos que não dependem da nossa vontade, e o outro músculo externo, que é chamado de músculo esfíncter externo, cuja contração obedece ao nosso controle. A contração e o relaxamento do esfíncter são muito importantes para o sucesso do sexo anal. E finalmente tem o ânus, que é o orifício final do intestino grosso, que é responsável pela saída das fezes e a entrada do prazer. Agora que a gente já viu mais ou menos como é a região anal, a gente vai dar 10 dicas super legais para a prática do sexo anal. Dica número 1. Ter uma boa alimentação. Como todo mundo já sabe, ter uma boa alimentação faz bem para a saúde e também é bom para o funcionamento do intestino. Mas quando a gente fala em sexo anal, a gente também fala em limpeza anal. E nessa hora, alguns alimentos se tornam verdadeiros aliados. Mas quais são esses alimentos? Bom, algumas frutas ajudam bastante a soltar o intestino, como o mamão papaya, a ameixa preta e a laranja, por exemplo. A laranja não é o suco da laranja, é a laranja fruta com bagaço e tudo. Alguns legumes e verduras também ajudam bastante, como a alface, a rúcula, o espinafre e o agrião. Alguns alimentos integrais também são interessantes, como o farelo de aveia e o pão e o arroz integral. Você também pode comer bastante semente, como por exemplo nozes e linhaça. E o iogurte também ajuda bastante a soltar o intestino. Esses alimentos soltam o intestino, porém tem alguns alimentos que prendem o intestino. Para algumas pessoas, por exemplo, a carne vermelha prende o intestino. Também a goiaba e a maçã devem ser evitadas, porque elas prendem bastante o intestino. E alguns alimentos devem se evitar hora antes do sexo anal, como por exemplo o feijão e o milho. Isso porque a casca do feijão e a casca do milho não são digeridas pelo organismo e elas vão direto para o canal retal. Você já imaginou na hora do sexo anal que o cara tira o pênis e o pênis está cheio de casca de feijão? Eca! Outro alimento também que, apesar de ser afrodisíaco, deve ser evitado horas antes do sexo anal é a pimenta. Isso porque em algumas pessoas a pimenta pode causar diarreia. Dica número 2. Manter uma boa higiene. Como a gente já viu, o ânus é o final do sistema digestório. Então, o contato com as fezes acaba sendo quase que inevitável. Por isso, é muito importante manter uma higiene adequada antes, durante e depois do sexo anal. Além de evitar constrangimentos e contaminação, a prática de higienização anal, ela permite que a pessoa comece a relação sexual sem mais esse problema na mente. Uma pessoa que não tem esse problema, não está preocupada com esse tipo de problema, ela pode relaxar e focar naquilo que é mais importante. Mas como é feita a higienização anal? Ela é feita com a lavagem retal, mais popularmente conhecida como a chuca. Uma maneira muito conhecida de fazer a chuca é a lavagem com chuveirinho. A pessoa pega o chuveirinho, encosta no ânus e deixa a água entrar. Não precisa colocar o chuveirinho dentro do ânus, é só encostar o suficiente para a água não ficar vazando. É importante que a água não esteja nem muito quente e nem muito fria. O problema com o chuveirinho é que a pessoa não sabe a quantidade exata de água que ela está colocando lá para dentro. E algumas pessoas também acabam usando jato de água muito forte, o que pode causar danos na região anal. De qualquer maneira, os especialistas, os médicos, não recomendam a lavagem com o chuveirinho.
Uma outra opção para fazer a chuca são as chuqueiras, que são vendidas em sex shop. São bombas de borracha fáceis de manusear e que despejam uma quantidade certa de líquido no canal anal. Uma outra opção para fazer a chuca é utilizar uma seringa grande como essa. Pode colocar nessa parte aqui da seringa um pouco de lubrificante, introduzir no ânus e injetar a quantidade de água. Aqui pelo menos você sabe, essa seringa aqui, por exemplo, é de 60 ml, você sabe a quantidade de água que você está colocando. Se você precisar fazer uma outra vez, enche a seringa de água e continua fazendo até você obter o resultado que você deseja. A maneira mais adequada de fazer a chuca é utilizando esse tipo de produto aqui, que é vendido nas farmácias. Esse tipo de produto é específico para fazer a lavagem retal. Essas garrafinhas, elas já vêm com um aplicador e o aplicador, inclusive, já vem lubrificado. A quantidade de líquido que vem dentro das garrafinhas já é uma quantidade suficiente para fazer a lavagem. E esse líquido é um líquido específico para esse tipo de uso. Então, comprar esse tipo de garrafinha é bem prático e mais seguro. Mas não é bom fazer a chuca com muita frequência, porque o intestino ele pode começar a ter dificuldade a trabalhar de modo natural. Ele fica meio que viciado e aí a pessoa só consegue defecar quando fizer uma lavagem retal. E também não é bom transar logo depois da lavagem. O correto é esperar entre 1 ou 2 horas para dar tempo do reto recuperar o muco natural dele. E finalmente não se esqueça que a chuca também tem vencimento. É aconselhável fazer a chuca até no máximo umas 12 horas antes da relação. Dica número 3. Criar confiança. O sexo anal ele não deve ser feito como uma troca ou como um prêmio, ou só para dar prazer ao parceiro, ou porque o parceiro tem uma verdadeira tara por sexo anal. Isso não é saudável para o casal. Isso lá na frente pode ser fonte de conflitos e para a mulher pode ser uma verdadeira fonte de angústia. Algumas mulheres desenvolvem, inclusive, problemas de disfunção sexual por causa desse tipo de problema. Além do mais, gente, ninguém merece, fazer esse tipo de coisa sem estar com vontade. A prática sexual, ela deve oferecer prazer para os dois. Por isso que é muito importante desenvolver uma relação de cuidado, de carinho, mas principalmente uma relação de confiança. É muito importante que o casal converse bastante sobre o assunto, converse abertamente sobre o assunto e que o homem entenda o porquê que a mulher receia tanto o sexo anal. A mulher, por outro lado, ela deve explicar o porquê que ela receia o sexo anal. Ela tem medo de sentir dor ou simplesmente ela não gosta do sexo anal. O importante é estabelecer essa relação de confiança, porque numa relação de confiança, o sexo anal com certeza vai se tornar muito mais prazeroso. Dica número 4. Abusar das preliminares. O homem tem que colocar na cabeça dele que ele não pode penetrar o ânus como ele penetra na vagina. Por isso, os preliminares são fundamentais, porque as preliminares vão ajudar a mulher a ficar relaxada. E mulher relaxada significa esfíncter relaxado. Se for tentar fazer o sexo anal com o esfíncter contraído, a experiência vai se tornar muito dolorosa e super desagradável. Então, o primeiro grande segredo do sexo anal é a mulher estar relaxada. Por isso, abuse bastante das preliminares. Dica número 5. Usar camisinha. No sexo anal, o uso da camisinha é quase que obrigatório. Primeiro que ele vai evitar o maior atrito entre o pênis e o canal anal. Ele também vai evitar a contaminação do pênis por bactérias da flora intestinal e ele também vai evitar a transmissão de doenças, como por exemplo a AIDS, a sífilis, o HPV e outras doenças sexualmente transmissíveis. É importante saber que as DSTs podem ser transmitidas tanto para quem penetra como para quem é penetrado. E também é muito importante saber que as chances de se pegar uma DST através do sexo anal são muito grandes e é por isso que é muito importante usar a camisinha. Inclusive, tem umas camisinhas que são feitas especificamente para o sexo anal. Elas têm o látex um pouco mais grosso. Essas camisinhas você pode encontrar com certeza nas farmácias e em sex shop. Dica número 6. Usar lubrificante. A região anal não possui lubrificação natural como a vagina. Então é importante usar o lubrificante porque ele vai ajudar na penetração e vai ajudar a evitar as fissuras. Muita gente sente dor no sexo anal por falta da dilatação e por falta da lubrificação. Na verdade, a lubrificação é o segundo grande segredo do sexo anal. Mas atenção, é bom sempre usar o lubrificante à base de água. Nunca use, por exemplo, cremes hidratantes, óleo, vaselina, manteiga ou qualquer outro tipo de produto como lubrificante
porque além deles irritarem a pele e fazer arder ainda mais na hora da penetração, eles podem danificar o látex e a camisinha pode romper, o que torna a relação anal bastante perigosa. Dica número 7. Não usar anestésicos. O uso das pomadas anestésicas não é muito recomendável. Por quê? Porque algumas delas tiram demais a sensibilidade. E o que pode acontecer? O homem pode acabar penetrando na mulher com muita força e porque ela está anestesiada, ela não vai sentir. E isso pode acabar causando fissuras no ânus. Além do mais, essas pomadas anestésicas acabam comprometendo o prazer, já que ambos estão anestesiados, as sensações provocadas pelo sexo anal acabam não sendo percebidas. Dica número 8. Se passar do sexo anal para o sexo vaginal, trocar de camisinha. Como a gente já sabe, os resíduos de fezes e as secreções são muito contaminados. Por isso, o que é penetrado no ânus não deve ser penetrado em nenhum outro lugar. Se o casal quiser passar do sexo anal para o sexo vaginal, tem que trocar de camisinha. Se o casal não estiver usando camisinha, é muito importante, quando passar do sexo anal para o sexo vaginal, lavar bastante as partes íntimas com bastante água e sabão. Dica número 9. Evitar o empalamento. Bom, se o sexo anal for com a ajuda de algum brinquedinho erótico, de algum objeto, muito cuidado com aqueles que podem entrar com tudo e ficar tudo lá dentro. Tem muita gente que faz sexo anal com pepino, com cenoura, com vela e outros objetos parecidos. Isso é muito perigoso e os hospitais estão cheios de casos assim. O ideal é usar um plug anal. Pode ser um tipo esse aqui, por exemplo. Olha, esse aqui ele entra todo no ânus, essa parte aqui, e ele tem um puxador que fica para fora. Isso permite que o sexo anal seja muito mais seguro. Colocar coisas tipo um pepino, uma vela é muito perigoso, porque pode ficar tudo lá dentro e aí o sexo anal acaba no hospital. Dica número 10. Escolher uma posição confortável. Muitos homens têm como referência de sexo anal os filmes pornôs, onde as mulheres têm que ficar de quatro em cima da cama e sendo penetrada freneticamente. Mas essa posição não é necessariamente a melhor posição para todas as mulheres. Na verdade, a melhor posição é aquela posição onde a mulher se sente relaxada e acomodada. E isso pode variar de mulher para mulher. Uma posição que é bastante citada como muito confortável para a maioria das mulheres é a posição de conchinha. A mulher fica deitada de lado, de costas por parceiro, e aí fica mais fácil para ela controlar a penetração. E essa posição também, segundo algumas mulheres, dói menos. Essa posição também tem uma grande vantagem para as mulheres, que na hora da retirada do pênis, os resíduos não caem na vagina, eles caem para baixo. E isso evita a contaminação da vagina pelas bactérias. E algumas mulheres gostam também de ficar com a barriga para baixo, com o travesseiro embaixo do ventre. Enfim, qualquer posição é boa se a mulher se sentir confortável e relaxada. De qualquer maneira, a mulher não deve hesitar em trocar de posição se aquela posição não estiver confortável e ela não deve aceitar ficar de quatro e ser penetrada freneticamente se ela não estiver confortável com isso. E essas foram as 10 dicas para a prática do sexo anal sem dor, sem cor, sem cheiro e com muito prazer. E antes de acabar o vídeo, a gente também vai falar do sexo anal, que ele não provoca hemorroidas, ele não alarga o ânus, ele não provoca sangramentos e ele também não é o causador de cânceres no reto. E isso era o que a gente tinha para falar do sexo anal. Eu espero que esse vídeo tenha sido interessante para você. Se você gostou do vídeo, dá o seu like, compartilha, faz um comentário e se inscreve aqui no canal. E eu vou ficando por aqui. Eu espero ver você nos próximos vídeos, por isso cuide-se bem e até a próxima!